Quanto tempo faz que tu não vem aqui? Agora eu acho que faz quase um ano. Não venho aqui. Aqui é a entradinha da rua. Aqui nessa rua que eu me criei. Essa aqui é a Francisco de Magalhães, número 104. Foi aqui que eu cresci, olha só pra tu ver. Era bem como a gente tinha as coisas assim. A avó sempre gostou de ter roseiras, de ter rosas. Aí a gente cuidava dos jardinzinhos aqui. Agora tá bem mal cuidado. Essa planta aqui também não tinha como ela era. Era bem mais frondoso assim de flores, né? A avó cuidava. Essas grades, eu e o vô, às vezes a gente pegava pra fazer toda a pintura delas. O vô me botava pra pintar coisinha por coisinha, acho que pra me dar o que fazer, né? Pra eu não ficar incomodando. Os muros também a gente pintava, a gente tinha umas atividades assim, eu e o vô. Éramos eu, a mãe e os meus avós maternos. Eu me criei aqui nessa casa, nós nos criamos juntos os 4. Nós nos dávamos muito bem, eu e a avó, a gente tinha uma proximidade muito legal. Com a mãe também, o vô foi o pai que eu não tive, então não tenho nada do que reclamar. Era uma excelente infância, eu me sentia muito feliz porque tinha pátio, né? Um rico do Aquelas pátio. coisas, né, que eu espero que Os nossos possam filhos possam ter também, que é um pátio onde eu jogava bola, brincava de carrinho. Aqui na frente da casa, na terra, assim, eu fazia pistinha de carro, pegava eu me lembro que a gente tinha uns pedaços de rodapé desmanchado, assim, cortado, eu usava eles para fazer as pistinhas dos carrinhos, jogava bolinha de gude com meus amigos aqui. Essa rua aqui, inclusive, era o nosso habitat. Aqui a gente fazia golzinho de 5 passos, jogava a bola aqui no meio, tinha que parar quando os carros passavam, né? Jogava taco aqui também. E eu acho que essa nova geração nem conhece jogo de taco. Era muito legal. Cada meta que ele alcançava, nós fazia mais um desafio para ele. E assim a gente foi empurrando. Até que um dia ele completou o ensino médio e quando a gente viu, quando chegou no almoço, ele disse: olha, fiz a inscrição para o vestibular. Para quê, meu filho? Direito. Eu quero fazer direito. Então a gente achou assim, o direito seria muito bom para ele, porque ele é uma pessoa determinada, focada, porque o direito, né, requer esse foco. Ele gosta de ver tudo certinho, ele exige dele mesmo. Então, enquanto não tiver como ele quer e realmente as coisas bem direitinho, ele está sempre ali, está sempre para alcançar o objetivo dele. Então, a gente viu que o direito é a cara dele, é um orgulho para mim. Tua primeira sala, então. Minha primeira sala aqui, 131. O que tu tinha aqui, então? Um escritório? A gente tinha o escritório aqui, tinha uma mesa aqui, ó, bem aqui nessa reta. Tinha um mesão ali encostado na parede pra lá. Tinha uma mesinha assim, onde a gente colocava umas coisas, colocava café, mesinha de café lá no cantinho, assim. Tinha 2 poltronas ali para receber os clientes. Aqui ainda tinha um ar-condicionado daqueles internos, sabe? Esse condomínio aqui, ele é mal acomodado, ele não tem como se ter um ar-condicionado normal. Então eu tive que comprar aqueles internos e fazer uma saída de ar para cá. Então isso aí é tua obra? Isso aqui é minha obra. Isso aqui é minha obra. E tinha, pra tu ver, né? A gente sempre pode fazer coisas no capricho. Não importa o tamanho das coisas. Ali naquele fundo, como eu sempre gostei de quadros, de arte, ele tinha aquele quadro da Revolução Francesa. Muito legal, era um quadro com uma moldura bonita, ficava acima das 2 poltronas que se conversava com os clientes. Não tem desculpa pra gente fazer uma coisa caprichadinha do início, não precisa comprar qualquer coisa fubanga. Às vezes é uma questão de olhar um pouquinho uma paleta de cores da Souvenir, né? E identificar uma coisa bacana, uma coisa elegante, né? Que caiba com tudo. Pô, eu, modéstia à parte, eu sempre tive essa veia de tentar proporcionar uma experiência visual bacana para as pessoas. E aí tu vê, não era nada de super novas ou alguma coisa assim.
tinha 2 poltronas ali para receber os clientes, eram 2 poltronas que eu acho que custavam R$200, alguma coisa assim. E acima o quadro estava bem bonito, né? A gravura eu tirei de não sei onde, aí emoldurei. A mesa também, a mesa eu acho que foi no que mais gastei. Era uma mesa assim mais comprida, né? Como o espaço era bem limitado, não tinha como ter mais de uma mesa. Então a saída foi ter uma mesa e uma mesa grande. Aí me prostrava atrás, inclusive. É aqui que eu estava sentado naquela foto que eu ainda tinha cabelo. Aqui tinha uma placa de MDF atrás, né? Para dar um aspecto bonito na parede. E na frente tinha a mesa. Sim, a gente locou a 136, porque ia ser a unidade do Moraes Prado. Antigo escritório, sim. E aí acabou que a gente não viu necessidade e deixamos. E aí, 119 E também, aqui. aqui. 119, tudo bom, tudo certo. Aqui na 119 foi a primeira unidade da empresa, do Grupo Altos. Na época nós não tínhamos nem esse nome e era uma sala bem confortável. É verdade. Legal, assim, o intuito era receber mais pessoas, mas em seguida a gente ficou tão bom em conduzir as coisas no digital que a sala acabou ficando como uma sala onde eu poderia ficar à vontade, ser um estúdio de gravação, ser um lugar onde eu podia pensar com calma as coisas, mas ainda bem que a gente acabou percebendo que o presencial, mesmo a energia do presencial, ela ainda é fundamental e por isso a gente está voltando a ter uma unidade. O David foi uma grata surpresa na minha vida, não esperava pela chegada dele. E você aí do outro lado pode estar pensando, né? Nossa, ela é muito suspeita em falar porque ela é a esposa. Porque eu realmente amo esse homem. Mas eu quero te trazer então um outro aspecto do porquê que eu amo ele, do porquê que eu acredito tanto nele. Porque ele acredita em mim. Esse é um dos motivos que ele me conquistou. Ele é essa pessoa. Ele faz a gente transbordar de confiança, ele nos empodera. Todo mentorado, todo assessorado aqui do Grupo Altos que passa pela metodologia, tem esse contato com ele, sente isso, essa confiança, essa segurança de que é possível realizar os nossos sonhos e concretizar os nossos objetivos se a gente tiver muita dedicação, se a gente se esforçar, a gente alcança isso. E eu espero que na segunda-feira, depois que tu tiver consumido todo esse conteúdo que ele fez com tanto cuidado, com tanto zelo, com muitas noites sem dormir, muitas madrugadas afinco, para te entregar o melhor conteúdo, tu possa aplicar e conquistar o teu objetivo. Que tu possas transbordar esse poder, essa confiança e atingir aquilo que tu vem buscando. Tu mereces chegar lá. Eu estudava aquelas coisas de concurseiro, né? 8 horas por dia, cheguei a estudar 12 horas por dia em reta final, horas líquidas. A gente chegava a cronometrar, né? Era o famoso HBC, hora bunda cadeira, e a gente cronometrava para ter um alto desempenho, para estudar com afinco, estudar dentro de um plano de trabalho focado. Foi uma experiência bem demandante, mas o engraçado é que depois dela, a confiança que eu peguei em mim mesmo para ter sucesso em outras tarefas, em outras coisas que eram difíceis na vida, parece que aquilo me causou uma elasticidade na minha autoestima, na minha capacidade de crer em mim para que eu consiga atingir as coisas que eu quero. Isso mudou tudo para mim. Apesar de eu não ter seguido o caminho dos concursos, o efeito interno que aquilo me gerou foi muito interessante, eu me dei conta disso só depois. E aí se tornou auditor fiscal nesse meio tempo, né? Isso, eu fui aprovado no concurso de auditor fiscal do município de Tupanciretã, depois eu fui lotado lá, depois eu fui aprovado aqui também. Há pouco tempo até eu renunciei a assunção do cargo, tive a felicidade de ter um colega de sala que ficou atrás de mim, né? A gente fez o contato, eu assinei lá o termo de desistência, foi bem legal, a gente teve um entrosamento legal ali e na hora eu fiquei feliz também, né? Porque, poxa, era um sonho ter uma estabilidade, ter um cargo em que tu pudesse dizer que tu nunca mais seria demitido se tu fizesse um bom trabalho. E me ver desistindo dessas coisas que eu almejei por tanto tempo, né? Diante de outros caminhos que foram se mostrando para mim, foi incrível. Pensando nisso agora, dá muita satisfação. E o marketing jurídico? Chega em que momento? E o
marketing jurídico chega em que momento? O marketing começou quando nessa volta de Tupãnciretã, naquela ocasião eu estava muito frustrado com o concurso público. Estava frustrado com o modo como o trabalho se desenvolvia, com o envolvimento político na minha atuação. Era uma coisa bem chata. Enfim, né, é um assunto que a gente poderia alongar aqui sem, né, a perder de vista. Mas o caso é que eu fiquei muito frustrado naquela vez e comecei a dar alguns passos, né, para retornar para Pelotas, para retornar para advocacia ou para qualquer coisa que eu quisesse fazer. Na verdade, eu nem pensava em retornar para a advocacia. Quando eu deixei a advocacia de lado pela primeira vez, a minha preocupação era justamente sobre o amanhã, sobre ter receita no mês que vem, sobre conquistar clientes ativamente. Eu nunca tinha tido um mentor ou alguém que me orientasse sobre, cara, é assim que se conquista cliente na advocacia, ó. Tu vai por aqui. A gente só ouvia falar de relacionamento. Pô, tu tem que conversar com as pessoas, tu tem que estar no meio do círculo das pessoas certas. Mas e quando tu não tem base? E quando tu é pobre e não tem conhecido, não tem gente influente para te guiar ou para te pegar da mão? Então não era simples, né? Teve um momento que isso se tornou um peso suficiente para eu querer me afastar. E foi o que eu fiz. Hoje eu não considero que foi um tempo perdido, mas se eu tivesse me filiado à advocacia desde o primeiro momento e nunca arredado, com certeza eu estaria bem melhor. E aí essa fase de volta para Pelotas foi o que me conectou com o marketing. Quando eu estava lá em Tupãnciretã e frustrado, investigando outras fontes de receita, eu toquei no marketing pela primeira vez. Foi um cara que falava de afiliação. E aí a partir daquilo eu comecei a ver que o marketing ele não era só isso, que era uma coisa muito maior, que o marketing digital é a etiqueta que as pessoas colocam num assunto muito mais complexo e que envolve o negócio como um todo. E eu gostei, fui me aprofundando, era advogado, né? Tinha reativado a minha ordem e fui prospectar naquela ocasião e deu muito certo. Eu tive um primeiro professor, fiz alguns cursos inicialmente e aí aprendi. E aí na advocacia trabalhista a gente teve um sucesso muito considerável. Chegamos a ter escritório físico, foi aquele primeiro escritório lá da sala 131, que a gente já passou aqui na nossa documentação e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Lá naquela ocasião eu aprendi muita coisa sobre prospecção, sobre considerar os números na nossa vida, sobre atendimento de cliente, sobre contratar pessoas. Todos esses pequenos desafios eu tive a oportunidade de enfrentar ali na transição da pandemia para a volta da vida normal. Quando eu fui voltando para Pelotas, eu fui voltando também por causa da pandemia, porque naquele momento a gente precisou ficar afastado. Então, ao invés de ficar afastado do Tupãnciretã, eu vim para Pelotas. Foi quando eu aproveitei também para estudar e para me desenvolver nessa direção. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo aquela calamidade, eu pelo menos fiz alguma coisa interessante do meu tempo para aprender novas habilidades. E aí deu super certo. E hoje, 6 anos depois? 6 anos depois, já foi essa experiência, tive em outra sociedade também, agora estou em outra. Então o projeto de advocacia ele se tornou muito mais interessante. Há não muito tempo, como eu disse, eu renunciei à assunção do cargo de auditor fiscal de Pelotas, onde eu fui aprovado também. E dá muita satisfação a gente poder estar trabalhando sob as próprias regras, cultivando a própria marca, trabalhando com as pessoas que tu quer trabalhar, né, com as pessoas que se alinham com os teus ideais, com os teus objetivos, com o estilo de vida que tu quer ter para ti. Então isso aí, com o tempo, se tornou muito mais satisfatório do que aquele sonho, né, ideal que eu tinha dentro do concurso público. Para minha felicidade, aquilo ali acabou. Olá, tudo bom? Eu sou Scott Rocco Desorzi, sou advogado especialista em direito digital e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre minha vivência com Monks e apenas para dizer que foi uma vivência aí incrível, foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora. Inicialmente eu procurei para que a gente aprimorasse questões aí envolvendo tráfego pago, para que nós fizéssemos ajustes finos aqui nos meus conhecimentos, nas minhas condutas, né, em relação
a esse tema. Mas, claro, a gente acabou também passando por vários outros temas. Eu estou me lançando no educacional em breve, então o Monks também contribuiu enormemente para isso. Então eu só posso dizer aí que valeu muito a pena essa vivência com ele, essa construção que nós fizemos juntos, e eu recomendo fortemente aí, caso você esteja pensando em uma consultoria, uma mentoria, algum tipo de acompanhamento, que você dê esse voto aí de confiança, porque é bem recompensador, né? Como diria a máxima aí, para que eu possa enxergar mais longe, eu tenho que me apoiar em ombros de gigantes. E certamente o Monks está aí no panteão desses gigantes que me ajudaram e me ajudam no meio da jornada. É isso. Um abraço. Meu nome é Leandro Geron, eu sou advogado e aluno da mentoria do professor Monks. O que mais tem nos ajudado aqui no escritório é a forma individualizada, né? Com que ele analisa cada aluno, cada operação, cada escritório, e ele transmite, né, a sua experiência. Além disso, o que tem nos ajudado muito também são as aulas de vendas, que são extremamente estratégicas, né, e aplicáveis na prática, porque é o que eles fazem no dia a dia. Então é basicamente uma transmissão do conhecimento deles, né, com essa base forte que tem essa experiência. Então sempre que tiver a oportunidade de ouvir ele falar, fazer cursos, vale muito a pena. Um abraço. O meu escritório é na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É aquele garrãozinho do Rio Grande do Sul lá que entra para dentro da Argentina. Eu não tenho muita história para narrar a transformação de escritório, porque efetivamente eu saí dos escritórios onde eu trabalhava logo que eu me formei e passei a empreender, a abrir um negócio e acabei me dedicando a ele. Quando eu tornei para a advocacia, eu já fui direto procurar o Monks para já começar de uma forma um pouco mais acelerada, um pouco mais assertiva na busca desses clientes. Eu trabalho na área trabalhista, né? Então, o aumento de leads ou visitas, né, é bem expressivo. A gente teve na casa dos milhares de leads. Foram 6 meses de uma campanha, agora a gente está começando outra. São 8 meses, basicamente, que a gente está trabalhando junto. Então, foram quase 30 fechamentos, tem bastante movimentação processual. E dentro do que eu penso, o comparativo que eu tenho da advocacia artesanal, de tu abrir um escritório, sentar atrás de uma mesa e ficar esperando o cliente bater na porta, para o resultado que eu tive com o Monks, fazendo um paralelo entre a advocacia artesanal, a minha advocacia artesanal e a advocacia que eu tive através da agência, foram 6 anos em 6 meses, né? Eu consegui resultado de 6 anos de prospecção ativa 1 a 1 em 6 meses da agência. Então, para mim é bem positivo, foi uma experiência dentro daquilo que se esperava, ou melhor, foi melhor do que se esperava, porque quando eu fechei com o Monks, eu tinha a ideia de fechar um cliente por mês, e a minha média foram basicamente 4 clientes por mês, um pouquinho mais. Se existe a possibilidade de dar uma dica, é que vocês tenham paciência para plantar e colher. A advocacia sempre foi sobre colocar a isca e a boia na água e esperar o devido tempo para que tu possa pescar, ou ter o tempo da terra para te semear e colher. Tenham paciência, saibam que uma campanha ela não começa do zero já funcionando 1000 maravilhas. Lembrem que vocês vão ter que falar com muita gente para fechar 1 ou 2 contratos. Então, não acreditem em guru. É a dica mais precisa que eu posso dar para vocês, com experiência própria, porque a minha empresa ela foi fundada no mercado digital, na pandemia, então deu muito certo, mas atribuo a esse dar certo a não dar ouvidos aos gurus, não escutar metodologia barata, executar o passo a passo raiz das coisas que funcionam como sempre funcionaram. E a advocacia sempre funcionou com tempo, com paciência e com perseverança. De nada adianta aprender uma tese de manhã para vender ela de tarde e no final das contas acabar no prejuízo, tá bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Meu depoimento é esse, a experiência foi muito boa e espero colher ainda muitos bons frutos aí com essa parceria. Eu tomei a decisão de iniciar o marketing digital em meados de maio desse ano, após algumas reuniões com o David, né? Eu já acompanhava o David antes, até o momento que eu realmente marquei uma reunião com ele. O David foi muito importante nesse processo, porque ele além de me dar uma orientação sobre o próprio marketing mesmo,
ele também me dava orientações sobre o nicho que eu poderia seguir. O fato dele ser advogado, o fato dele ter um escritório em operação, um escritório de sucesso, isso foi crucial para ele, para eu poder, né, sentir segurança de realmente seguir e iniciar essa parceria com a agência. E além disso também eu tive muita assessoria, depois que eu fechei o contrato, tive muita assessoria na área comercial também com o David. Então ele fez reuniões comigo, olhou as mensagens que eu conversava com os leads, como eu fazia, me deu orientações. Isso também foi fundamental. E que foi realmente fundamental ali para a gente poder, inclusive, iniciar uma operação. Na época eu não tinha ainda uma equipe, e com o marketing, com a evolução do marketing, eu consegui ter uma equipe, contratar advogados, estagiários. E isso somente aconteceu porque o marketing começou a realmente prospectar uma quantidade de clientes da qual eu não conseguia mais dar conta. Eu fui aumentando o investimento ao longo dos meses e a intenção hoje, inclusive, é cada vez mais aumentar. Conversei com o David, nós tivemos conversa, ele nos apresentou o trabalho e, de fato, depois das conversas iniciais e alguns ajustes, eu e meu escritório, né, nós tivemos um excelente resultado na busca de clientes, né, nessa prospecção. Ele fez um excelente trabalho, um direcionamento bem efetuado, conseguiu direcionar a propaganda a pessoas que realmente se enquadravam no perfil que nós buscávamos, né? E nós tivemos um excelente retorno. Posso falar assim que me abriu os olhos, né, para situações e trabalhos estratégicos aí de prospecção de clientes que antes eu não conseguia vislumbrar. O nosso escritório, ele tem sede na cidade de Senador Firmino, em Minas Gerais, e atuamos hoje com o direito previdenciário. Passamos a nos libertar da atuação somente por indicação. E por estarmos em uma cidade pequena, de um pouco mais de 7.000 habitantes, conseguimos ultrapassar as barreiras. Nós já tivemos contato com outras agências e que a Ferro mais nos surpreende é pelo suporte, por não se limitar apenas à prospecção digital, mas sim de nos auxiliar em outras questões, como estratégia de crescimento, atendimento, visão do escritório como uma empresa. Para finalizar, se eu pudesse deixar um recado a outros advogados, eu diria que invistam no digital.